Se verificarmos na história, vemos que o alfabeto ele se evolui, né, conforme o tempo, né? As palavras vão se atribuindo novos sentidos e novos significados. Elas vão deixando o estilo totalmente literário e vai tendo uma característica muito mais subjetivo e muito mais abstrato. Se você verificar, por exemplo, o camelo ou um boi, o que vem em sua cabeça? Os povos, por exemplo, no início da Era do Bronze, quando eles olhavam os animais, eles tinham um nome já específico para cada animal. Isso vemos tanto na cultura egípcia quanto na cultura suméria. Interessante que na palavra suméria se assemelha muito também a alguns caracteres em sentido nato aos kanjis, né, já chineses. O porquê? Porque um kanji, por exemplo, pode significar uma palavra tanto simples como uma palavra complexa. E assim os caracteres sumérios, as escritas cuneiformes também tinham esse significado. Não só esse significado também, mas como a cultura egípcia. Mas os fenícios eles tiveram uma grande sacada. E qual foi essa sacada que eles fizeram? Né? Eles verificando pela natureza, em vez de você falar o nome de um animal completo, você falaria uma letra correspondente ao início do nome do animal. Em vez de falar, por exemplo, boi, você fala a letra B. Você olha uma casa, em vez de falar casa, né, você vai falar a letra C. Então, a letra corresponde, por exemplo, ao objeto específico. Aí, a partir daí, nasce conexão, né? Nasce aí os fonemas. E através dos fonemas, né, vão sendo originados novas frases abstratas, né, novas palavras com um conceito muito mais interiorizado. Por exemplo, a palavra av, né, na cultura cananeia, em vez de verificar a força da casa, vai ter um caráter muito mais subjetivo, significa pai. A palavra ben, por exemplo, né, ben vem do bet, né, e nun, que vem de semente. Então, ben, em vez de você falar semente da casa, vai se tornar filho. A palavra bait, que significa filha, né? Em vez de você pegar o termo, né, aquela que guia a casa, não, né? Então a palavra ela vai deixando de ter esse conceito totalmente literal e vai assumindo um conceito muito mais interiorizado, subjetivo. Então, a partir daí que os fenícios elaboram, que se torna muito mais fácil, né, de poder, né, por exemplo, escrever artigos, né, por exemplo, para manter trocas com outros povos, né? Então eles começaram a criar uma linguagem muito mais acessível, que tanto influenciaram os gregos quanto os romanos, né, e quanto os etruscos, e até mesmo o nosso alfabeto, o latim. Verificamos, por exemplo, que se olharmos a letra Aleph, ela cai em conotação muito com a palavra grega que significa alfa, beit, beta, gimel, né, gama, dalet, delta. Então verificamos assim a todas as 22 letras do alfabeto grego. Mas o interessante também, como a letra foi tendo um caráter muito mais estético, né, elitístico, vamos dizer assim, né? Somente os sacerdotes poderiam usar. Por exemplo, no período do exílio babilônico, né, a cultura hebreia, quando entraram, né, quando eles saíram, por exemplo, né, do domínio babilônico e entraram no domínio persa, o seu estilo de escrita mudaram, estritamente mudou, né, do paleo-hebraico quadrático, do qual que se escreve a Torá. Então Esdras, ao compilar a Torá, ela foi escrita mesmo no hebraico quadrático e não no paleo-hebraico. Então a partir daí, até mesmo os rabinos a partir do segundo século vai chamar, né, a Torá Gelashon HaKodesh, né, que seria a língua santa. Mas verificamos, por exemplo, pela cultura dos fenícios, quando eles começaram a estabelecer o comércio, né, com os gregos influenciaram, né, a estética da grafia. Por exemplo, a letra do paleo-hebraico, que significa, né, o Aleph,
ele se tornou a letra A, mas a letra A se tornou um caráter muito mais triangular e estético, muito mais visível, né? Muito mais agradável de se ver. Então a letra Aleph começou a tornar um formato de um triângulo isósceles, né? Que é a letra A. Por exemplo, a letra M e a letra E começou a ter um caráter muito mais quadrático, né? A letra Ain, que significou a nossa letra O, né? Que influenciou o grego e o nosso. Então, é um círculo quase totalmente redondo, né? Então, verificamos, por exemplo, que a cultura fenícia, ao perpassar dentre outras culturas, a própria letra começou a ter, né, a influência de outros povos e tendo caráter estilístico, né, próprio. Por exemplo, o alfabeto russo, o alfabeto cirílico, né, também tem a influência também da cultura fenícia, se verificar no seu estilo literário. Por exemplo, para eles, a letra B também tem o som de V, né? Tanto a letra B como o som de V e como letra de gutural forte, né? E assim verificamos também as outras letras, que, por exemplo, até mesmo a letra, né, que nós utilizamos hoje, que vem do grego, depois passou para o latim e depois aqui para o nosso idioma que nós falamos aqui no Ocidente. Então verificamos, por exemplo, como a letra Aleph, né, como a letra A veio da palavra boi, né? Porque, por exemplo, o boi na cultura fenícia, tanto na cultura egípcia, tinha um caráter muito particular, e tanto na cultura védica. Por exemplo, como para os hindus o boi era um animal sagrado, né? E para os egípcios também. Para os egípcios eles tinham o deus Thoth, né? Que era o deus boi, que era uma espécie de deus escriba. E para os sumérios também eles tinham a característica do deus El Toro, né? Que seria a personificação do deus El. Mas por que a letra Aleph foi a primeira letra? Porque pela cultura, pelo espírito da época, tudo que movia aquela realidade que era totalmente agrária era o boi. Então era o boi que arava a terra. Então por causa do boi, por exemplo, através de você arando a terra, você poderia plantar as sementes e colher os animais, e colher as plantas, me perdoem, né? Do qual que nós ingerimos. Então, a cultura ela sempre nasce de um estilo totalmente religioso e gramático. É por isso que nós conhecemos todas as religiões hoje, né, baseadas em religiões do livro, as religiões de cunho universal. Assim como a Torá, assim como a Bíblia Sagrada, assim como o Corão e assim como a Bhagavad Gita. Muito obrigado a todos e até a próxima.